Eu estou muito feliz realmente de estar aqui. Quando eu estive aqui da última vez, a gente falou sobre temperamento, foi muito legal, né? O pessoal fica muito animado, a gente fica depois conversando, querendo descobrir o temperamento dos outros. É muito bom. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a força da mulher, né? Mulheres fortes. Alguém aqui quer ser forte? Pois é, a gente já é forte. Nós já somos fortes. O nosso problema é que a gente não sabe usar a nossa força, mas a gente já é forte. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro Números 27, a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Alguém aí pretende ter um filho? Levanta a mão. Ninguém pretende ter filho. Já tiveram. Quem pretende, olha uma sugestão para o nome do seu filho. Zelofeade. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se elas diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque ele não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram aquilo que é justo. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra confere a nós a importância, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por revelar o quanto o Senhor valoriza e ama as mulheres. Fala agora aos nossos corações sobre o teu amor por nós. Nós te pedimos isso, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha impactar nossa mente e nosso coração para compreender e fazer mudança na nossa vida a partir do reconhecimento do teu amor por nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gente, aqui fala de 5 mulheres que foram se encontrar com Moisés, com os príncipes, com a liderança toda daquela época, por causa de um problema. A herança era passada só por os homens, não era passada para as mulheres. Acontece que o pai delas não tinha filhos, então elas não teriam, pela lei daquela época, elas não teriam direito à herança, me entende? Era a lei daquela época. Essas 5 mulheres, 5 irmãs, se juntaram e foram perante as maiores autoridades da época pedir para mudar uma lei. Elas são fortes, não são não? Elas foram pedir para mudar a lei. Gente, dizem que o movimento feminista aconteceu lá no meado do século XIX. Eu acho que quem disse isso não leu a Bíblia. Porque isso é um movimento feminista, é ou não é? Isso é um movimento feminista.
E foi há muito mais tempo atrás. Elas não fizeram baderna, elas não tiraram a roupa para mostrar para ninguém, elas não destruíram valores de ninguém, mas elas lutaram pelo direito das mulheres. Isso é um movimento saudável, sábio. Isso é o verdadeiro feminismo. Amém, gente? Concordam comigo? Olha, eu queria falar sobre a força dessas mulheres. Mas antes de falar da força delas, eu queria lembrar você que Deus aqui, na palavra de Deus, o nome de cada uma delas foi revelado, não foi? Sabe o que Deus fala com a gente? Ele podia falar assim: as 5 filhas de Zelofeade. Não podia? Mas ele não falou. Ele falou o nome de cada uma. Olha, Deus vê a gente como um povo. Ele fala sobre o povo dele, ele fala sobre o povo de Israel, não é? Deus vê a gente como nação. Bendito a nação cujo Deus é o Senhor, não é verdade? Deus vê a gente como família, mas Deus vê a gente como indivíduo. Deus valorizou cada mulher daquela e botou o nome de cada uma delas na Bíblia. Deus conhece eu e você, cada uma de nós pelo nome. Deus privilegia sim as mulheres. Não tem discriminação contra a mulher da parte de Deus. Me entende, gente? Se a gente entender o amor que Deus tem por nós, a gente vai entender que Deus não discrimina mulheres. Deus reconhece a força da mulher e nós precisamos reconhecer também, porque a nossa força está aqui dentro da gente. E se a gente souber usar essa força com sabedoria e vencer os inimigos que não estão do lado de fora, estão dentro de nós, a gente vai entender que nós já somos vitoriosas, já somos vencedoras. Ninguém, movimento nenhum, impede uma mulher de vencer se ela não deixar os obstáculos internos tomarem conta dela e impedirem. Essas mulheres, querido, tinham a lei daquela época contra ela. Elas não eram contadas, elas não eram reconhecidas. E mesmo assim elas enfrentaram as maiores autoridades que tinham, porque elas acreditaram na força que elas tinham. Foram 5 mulheres de coragem. E eu fico pensando uma coisa. Essas mulheres podiam muito bem pensar o seguinte, avaliar a situação e imaginar assim: a gente não vai conseguir. A gente está indo contra a lei. A gente está indo pedir para mudar o esquema todo que foi feito até agora. Outra coisa, como é que as autoridades vão ouvir a gente? Nós somos mulheres. Eles não contam a gente. Eles não consideram a gente como contagem. Então como é que eles vão ouvir? E a gente vai direto para a maior autoridade. A gente não vai nem para o último da fila. Fala com fulano para falar com cicano, para falar com cicano, para chegar lá. Não, elas foram lá no miolo, aonde tinha o maior poder. Elas foram direto. Hoje, gente, eu arrepio quando eu penso nisso. Isso é coragem, isso é força, isso é determinação, isso é acreditar que consegue. Amém, gente? Aí eu fico pensando o seguinte: por que elas não pensaram em tudo isso? Elas podiam pensar assim: quem garante que essas pessoas vão ouvir? Quem garante que essas pessoas vão considerar o que eu estou falando? Quem garante que eles vão dar licença para a gente até chegar até perto deles? A gente fica procurando garantias de tudo. Eu vou te dizer uma coisa, que talvez você nunca tenha pensado, mas é real. Ninguém tem garantia de nada. Se você tem um sonho, se você tem um projeto de vida, se você tem um ideal, se você acredita em algo e você está esperando garantia para realizar, você vai ficar sentada em cima do seu sonho. Não tem garantias, querido. Você está esperando que alguém prove para você que esse projeto que Deus colocou na tua cabeça, esse sonho que você tem para realizar, você está esperando que alguém garanta que ele vai ser bem sucedido? Nunca vai sair do papel. Porque ninguém vai te dar essa garantia. A gente vai para a vida sem garantia. Essas mulheres foram para lá sem uma garantia. Mas elas foram a si mesmas. E elas não se importaram com o resultado. Elas foram e vamos ver o que acontece. Olha, eu conheço muitas pessoas que por medo do fracasso, ela antecipa o fracasso. Eu conheço muitas mulheres que não se relacionam com ninguém, porque elas morrem de medo da rejeição.
porque sofreram rejeição na infância, passaram por várias situações de rejeição no passado, e quem passa por uma situação difícil, já fica esperando a situação difícil repetir. Se você foi muito agredida na sua infância, você já olha para as pessoas esperando agressão. Se você foi muito rejeitada na infância, você já olha para as pessoas procurando as pistas da rejeição. Essas mulheres eram rejeitadas, essas mulheres não eram contadas, mas elas não partiram do princípio que seriam rejeitadas, elas passaram por cima da rejeição e foram. E eu conheço muita gente que não consegue nem se relacionar afetivamente com ninguém, porque como ela sofreu muita rejeição no passado, ela já fica esperando que alguém vai rejeitar. Aí o que a gente faz quando a gente espera uma rejeição? A gente rejeita primeiro para manter o controle da situação. Tem pessoas que já entram num relacionamento tratando os outros mal. Por quê? Porque ela já espera que vai ser tratada mal. Então ela já trata mal primeiro, porque aí quem rejeitou foi ela, e ela não foi rejeitada. Você está me entendendo? Eu conheço pessoas que são casadas e não entregam o coração para o marido, porque ela parte do princípio que e se ele me trair? E se ele me rejeitar? E se ele deixar de me amar? E se? Aí elas afastam e não se envolvem, esperando a possibilidade de um fracasso. Sabe o que acontece? Por medo da dor, daquilo que pode acontecer, você provoca a dor de uma vez. Se você tem medo de ser rejeitada e você provoca a rejeição, você provocou aquilo que você temia. A Bíblia não diz, aquilo que eu temia me aconteceu? Porque a gente é que provoca. Porque a gente morre de medo de ser surpreendido pela dor. Está me entendendo, gente? A gente tem medo de ser surpreendido pela dor. Aí o que a gente faz? A gente provoca a dor de uma vez, porque aí a gente tem controle dela. Mas isso é uma armadilha da nossa mente. A gente precisa aprender a pensar o seguinte: o que de pior pode acontecer? Você tem medo de uma coisa? Você tem medo de relacionamento? Você tem medo de amar alguém e não ser correspondida? Você tem medo de fazer um projeto e ele ser um fracasso? Pensa na pior coisa que pode acontecer. Se eu me relacionar com alguém e essa pessoa me trair, tá, pode acontecer? Pode. Então o que pior pode acontecer? Ela te trair, ou ela te enganar, ou ela te ferir. E se isso acontecer, o que vai acontecer com você? Você morre? Não, querida, você chora 2, 3, uma semana, depois você levanta e começa de novo. Amém? Você fez um projeto, começou a realizar alguma coisa. E se aquilo ali for um fracasso? Tá, se for um tremendo de um fracasso, o que pior que pode acontecer? Eu aprendi o que não deve ser feito e começo de novo. E esse erro eu não vou cometer outra vez. Não tem garantias. Não existe. Olha, existe muita força aqui. Eu sempre falo, se a gente transformasse a força da mulher em energia elétrica, só a força que tem aqui dá para iluminar a cidade pelo menos 6 meses. Existe uma capacidade extraordinária. O que impede a nossa força de vir à ação? A gente mesmo. Os medos que a gente tem, a história da gente. Essas mulheres provam para a gente que a história não domina a gente domina a história. A história dessas mulheres não decidiram o destino dela, ela decidiu o destino da história, gente. Essas mulheres hoje, a experiência delas, nós estamos hoje aprendendo com a experiência dessas mulheres. Amanhã tem gente aprendendo com a nossa experiência. Mas se você ficar sentado, com medo de fracassar, você já fracassou. Qualquer coisa que você faça é melhor do que a inércia. Porque a inércia é o fracasso. Então olha para dentro de você e descobre. O que você veio fazer nessa vida? Porque cada um de nós veio fazer alguma coisa. Ninguém veio aqui à toa, cada um veio com uma missão. A palavra de Deus fala que Ele viu a gente desde que a gente estava sendo gerado. Ele observou a sua gestação. Se Ele observou, Ele te deu talento, Ele te deu capacidade, Ele te deu dom. Ele tem propósito para esse dom. Você não descobre porque não acredita em você. A gente precisa começar a olhar para a gente e descobrir que tem algo importante dentro de nós. Amém, gente? Tem pessoas que deixam minar essa força que tem dentro de si
por causa de sentimento de culpa. Culpa por coisa que nós já fizemos e deu errado. Culpa porque você já tentou um negócio, por exemplo, e fracassou. Aí você se sente incompetente. Culpa porque você teve um relacionamento e ele não deu certo. Aí você acha que você estragou tudo. Culpa porque você não criou bem os seus filhos. Culpa porque você escolheu o caminho errado. Culpa porque você deixou para trás planos que você não devia ter deixado. A gente fica amarrada por sentimento de culpa. Se hoje você olha para trás e vê que lá atrás você fez um monte de besteira que não devia ter feito, isso significa que hoje você está muito mais madura do que estava antes. Amém? E se você está mais madura hoje, querida, então faça hoje aquilo que está certo. Eu dei uma mensagem uma vez, numa igreja, a respeito do poder da palavra dos pais. Eu tenho 2 livros editados. Um deles é o Poder da Palavra e o outro é Revendo Caminhos. O Poder da Palavra vocês conheceram da vez passada. O Revendo Caminhos é novo. Vou mostrar para vocês depois. Eu terminei a mensagem sobre o poder da palavra e uma moça comprou o livro, uma jovem senhora, e ela disse para mim assim: olha, Elizabeth, eu vou levar esse livro para ler, mas não tem mais jeito para mim, porque as minhas 2 filhas já são casadas e eu cometi tantos erros que o meu sonho era que as minhas filhas fossem minhas melhores amigas. E a gente nem se fala. Elas não vão na minha casa e eu não posso ir na casa delas, pelos erros que eu cometi. Eu não consigo saber como, mas eu sei que eu errei. Eu sei que não adianta mais. Eu vou ler o livro, mas eu sei que a única coisa que esse livro vai trazer para mim é sentimento de culpa. Mas eu vou ler assim mesmo. Ela leu. 1 ano depois eu encontrei ela de novo, num outro evento que eu fui fazer. E ela falou assim: olha, Elizabeth, acabei de ler o livro. Deus falou no meu coração. Nunca é tarde para recomeçar. Ela ligou para as 2 filhas dela e convidou para almoçar com ela, para jantar com ela num restaurante. Uma não ia para a casa da outra. Ela falou assim: a gente vai se encontrar num restaurante, mas eu só quero que vocês aceitem esse convite meu. Sentaram as 3 no restaurante. Ela abriu o coração e disse tudo o que ela descobriu que tinha feito de errado com as filhas. E falou assim: eu vim aqui hoje para me render e dizer que eu reconheço que eu fiz isso. Eu atrapalhei essa área da vida de vocês. Eu não sabia antes, mas hoje eu sei. E por isso que eu estou aqui para pedir perdão para vocês. Não sei se vocês são capazes de me perdoar, mas eu preciso pedir perdão pelo que eu fiz. Ela falou: Elizabeth, tem 1 ano isso. Nós somos grandes amigas hoje. Gente, quando a gente descobre o que fez de errado, a gente conserta. Amém? Então não fica presa porque você desistiu de uma coisa lá atrás. Não fica condenando você. Ah, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que eu tomei esse caminho? Por que eu não tomei aquele? Tome agora um caminho novo, querido. Porque Deus tem sempre alguma coisa boa para a gente fazer. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. Essas meninas, essas mulheres, eu acho interessante que eram mulheres muito diferentes, né, gente? Essas 5 filhas, 5 irmãs, eu duvido que todas elas tinham o mesmo temperamento. Alguém aqui tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? Eles têm o mesmo temperamento? Ninguém tem. Uma família não tem o mesmo temperamento. Aí eu fico imaginando essas 5 irmãs, cada um com temperamento. E aí as 5 reúnem para falar o que elas iam fazer. Nós vamos lá conversar, com certeza colérica, né? Deixa que nós vamos resolver isso assim, assado. Não é assim que colérico faz? Pois é. Aí eu fico imaginando assim, as 5 conversaram, lógico, ninguém foi sem saber o que ia fazer. As 5 conversaram sobre aquilo que elas iam fazer. Eu fico imaginando como essas 5 reagiram. Se tivesse uma colérica, uma sanguínea, uma melancólica e uma fleumática. A colérica ia dizer: se a gente falar dessa forma, a gente vai conseguir.
Não importa que sejam autoridades, a gente vai lá e fala para a autoridade. Eu imagino a Sanguínea falou assim: beleza, a gente vai. Nós vamos fazer um grande movimento nesse negócio. Toda entusiasmada. Não importa nem o que vai falar. Lá a gente pensa o que a gente fala. Certo? Aí eu imagino a fleumática. Ah, gente, deixa para lá, gente. Para que a gente vai fazer esse movimento todo? A gente dá um jeito de ter dinheiro de outro jeito, gente. Mas não vamos mexer com esse povo, não. É lei de muito tempo, vai dar um trabalho danado. É assim que faz a fleumática. A melancólica ia chegar e falar assim: esse negócio não vai dar certo. Isso vai dar errado. Isso é pepino. Isso aí é encrenca. Não vamos não, porque a gente vai mexer com a autoridade, isso vai ficar ruim, vai dar ruim para nós, vamos ficar quietinhos aqui. Mas, gente, imagina aquelas 5 mulheres diferentes reunidas e encontrar um único propósito. Como elas conseguiram isso, gente? Não é fácil pessoas diferentes levar um propósito. Mas sozinha a gente não consegue nada. Está me entendendo? A gente não consegue as coisas sozinho. Deus coloca a gente em família, em amigos, em igrejas, em comunidades, porque a gente precisa um do outro. Mas a gente precisa aprender a lidar com a diferença para conseguir. Se você quiser controle das coisas, se você é colérica, você quer controlar tudo. Mas entenda, não importa o seu temperamento, querido, você não pode controlar tudo. A gente tem que reunir com pessoas e ouvir pessoas. Você tem um projeto para fazer com outras pessoas, você pode ter a ideia prontinha. O colérico tem a ideia prontinha dentro da cabeça dele. Ele sabe exatamente o que vai fazer. Mas você está fazendo com outras pessoas, você tem que ouvir as pessoas. É o mínimo que você precisa fazer. Você está me entendendo? Você pode ter toda a certeza do que quer fazer, mas você tem que escutar as pessoas. Se você é o sanguíneo, querido, você pode ser empolgado, você tem toda a empolgação do mundo, acredita, mas você tem que sentar e ser ponderado. Você não tem que ser controlador. Você não tem que ser empolgado sem direção. Se você é um fleumático, você tem que sair do seu comodismo e entender, vale a pena lutar por uma causa. Vença o seu comodismo. Se você é melancólico, vença o seu pessimismo. Essas mulheres venceram as dificuldades dela porque elas tinham um propósito. A gente precisa ter um propósito na vida. Amém? E eu vou dizer para vocês, todas nós aqui podemos ter um único propósito. Sabe por quê? Porque tem uma única pessoa que juntou a gente aqui. Pessoas com temperamento completamente diferente. Pessoas com história de vida completamente diferente. Pessoas com trajetórias, com famílias completamente diferentes. Mas estamos todas num único lugar ouvindo uma mesma mensagem. Por que isso? Porque uma pessoa juntou a gente aqui e essa pessoa chama Jesus. Me entende? A gente tem uma causa, nós temos um projeto único, o reino de Deus é o nosso projeto. Quando a gente quer vencer, mas é uma vitória que combina com o propósito que Deus tem para nós, a nossa vitória combina com o propósito de Deus, com o reino de Deus. Aí nós temos todas um único propósito maior, e a gente precisa desse propósito. E isso que uniu essas mulheres. Elas eram completamente diferentes uma das outras, mas elas queriam a mesma coisa. Você sabe qual o problema que tira a nossa força? Somos mulheres, somos fortes, somos poderosas sim. Deus deu essa capacidade para a mulher. A mulher tem uma capacidade extraordinária. A mulher pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A mulher pode pensar um monte de coisa. A mulher pode realizar um monte de coisa. A mulher é capaz de fazer um monte de coisa. A mulher antes cuidava só da família. Hoje a mulher trabalha e continua cuidando da família. A mulher antes cuidava da casa. Hoje a mulher trabalha e ela continua cuidando da casa. É ou não é, gente? Eu espero que você esteja cuidando da casa. Porque ninguém falou amém quando eu falei, você continua cuidando da casa. Eu falei, uai. Você me entende? A gente tem uma capacidade extraordinária. Mas a gente precisa vencer a gente mesmo. A gente precisa vencer os fantasmas que estão enfraquecendo a nós mesmos. E infelizmente, tem uma insegurança que leva a gente a competir. Quando a gente começa a competir,
a gente destrói essa unidade. Tem pessoas que competem dentro de casa. Eu tenho um videozinho no YouTube, eu tenho vários vídeos, mais de 100 vídeos no YouTube. Então eu quero convidar você a se inscrever lá no meu canal, Elizabeth Pimentel. Tem vários vídeos. Tem um vídeo que eu sempre comento com a Rose. Eu falo assim, Rose, eu nunca dou conta de responder todas as mensagens que tem desse vídeo. É um dos vídeos mais vistos depois do temperamento, que é sobre inveja na família. Você acredita? Depois do vídeo de temperamento, o vídeo inveja na família é aquele que mais tem visualização. Por causa da competição. É uma pessoa que não suporta ver a vitória da outra. Mães que não suportam ver a vitória das filhas. Já imaginou isso? Irmãs que não suportam ver a vitória das outras. Agora imagina isso dentro de uma empresa, dentro de uma sala de aula e dentro de uma igreja. Porque pode acontecer dentro da igreja. Aí tem gente que fala assim, dentro da igreja acontece isso. Ô gente, o que é a igreja? É reunião de pessoas. As mesmas que estavam lá fora. As mesmas que estão na família. As mesmas que têm problema. A gente não fica santo quando entra na igreja não, tá me entendendo? A gente é a mesma pessoa problemática que está lá fora. Quando a gente entra, a gente fica do mesmo jeito. E aqui dentro também a gente compete. É um ministério que não dá força para o outro. É uma pessoa que não dá força para a liderança da outra. É uma pessoa que não sabe ouvir a outra. Existe competição sim. A gente, para ser forte, a gente tem que parar de competir. Entender que nós estamos todas unidas por uma causa. Amém, gente? Não tem estrelismo na casa de Deus. Só tem uma estrela aqui que chama Jesus Cristo. Quando a gente entender isso, que a gente não precisa correr atrás do estrelismo, a gente precisa correr atrás de uma missão. Quando a gente corre atrás de uma missão, querida, o estrelismo, se tiver que acontecer, ele vem por consequência da sua missão. Me entendeu? É a história de que você não corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro que tem que correr atrás de você. Se você busca excelência, o dinheiro corre atrás de você, certo? Se você busca a sua missão, querida, a projeção vai atrás de você. Amém, gente? É isso que essas mulheres fizeram. Elas buscaram aquilo que era certo, querido. E elas foram projetadas assim, porque aqui, milênios depois, a gente está aqui falando delas. E elas nem pediram por isso. Outra coisa, essas mulheres unidas foram capazes de grandes coisas. Quando a gente se une, a gente é capaz de grande coisa. Tem um grupo de mulheres lá no Rio. Tinha uma escola, que essa escola estava com envolvimento de drogas seríssimo. Muito adolescente, a maioria usuário de drogas, e o tráfico de droga estava dentro da escola. Não tinha como lutar por aquilo. Não dava para botar um monte de policial lá dentro. Era preciso mudar a escola. Mas como mudar a escola? Ninguém sabia como. Um grupo de mulheres do Desperta Débora se reuniram, pediram autorização para ir 15 minutos por dia para essa escola, se revezaram, todas elas, e um grupinho num dia, outro grupinho no outro, elas fizeram isso durante 1 ano. E sabe o que elas faziam? Nada, só oravam. E andavam em volta da escola, nos corredores, perto das salas, só orando. 1 ano depois, não tinha uma droga entrando naquela escola. É isso que é a força que a gente tem. Se a gente se une por uma causa, a gente consegue. Só que o problema é que a gente tem que vencer a gente. Nós precisamos acreditar que somos fortes. O problema, querido, eu falei da outra vez aqui sobre autoestima. Nós não acreditamos que somos fortes, porque muitas vezes a gente fica esperando que a outra pessoa fale isso para a gente. A gente fica esperando que alguém elogie a gente, não é assim? Quantas mulheres eu conheço que elas falam assim, Elizabeth, meu marido não fala que eu sou bonita. Eu falei, filha, tem espelho na tua casa? Olha no espelho e vê se você está bonita. É ou não é, gente? Mas depende, conheci uma que se arrumava toda, ia para a rua e ficava olhando para as pessoas. Se as pessoas não olhassem para ela, ela voltava e trocava de roupa. Porque elas precisavam do apoio do outro. Uma falou assim, Elizabeth, meu marido não sabe que eu preciso de uma escovinha no cabelo. Eu falei, ele é cabeleireiro? Ela falou, não, ele é contador. Eu falei, só tem número na cabeça dele, filho. Ele não sabe que você tem nem cabelo. Pinta de roxo, vai para casa para ver se ele vê. Não vai ver, não.
Então, a gente fica esperando que alguém reconheça que a gente é legal. Tem uma historinha que eu já devo ter contado aqui, mas eu vou contar de novo para as pessoas que vieram pela primeira vez, que é muito interessante, de uma mulher que esperava muito que o marido reconhecesse o valor que ela tinha. Aí um dia ela chega num sinal de trânsito e tinha uma mendiga horrorosa, uma mulher muito feia, suja, imunda, com cabelo horrível, tinha tempão que não tomava banho. E aí essa madame chega para a mendiga, fica com pena dela, pega uma nota de R$50 para dar para ela. Aí na hora que ela está botando a nota, a madame puxou a nota e falou assim: vem cá, se eu te der esse dinheiro, você não vai para o salão dar uma ajeitadinha nesse cabelo não? Ela falou: madame, que salão? Eu só acho que eu frequento salão, nunca entrei num salão na minha vida, não frequento não. Aí ela voltou com a nota e falou assim: e se você quiser ir para o shopping, comprar uma roupinha com esse dinheiro? Madame, eu não frequento shopping center, eu nunca fui num shopping, eu não vou em shopping, não senhora, doido para pegar aquela nota, ninguém tinha dado R$50 para ela na vida. Aí ela voltou com a nota e falou assim: a última pergunta, você não vai tomar um chazinho com as suas amigas com esse dinheiro não, né? Ela falou: que chazinho, madame? Que amiga, madame? E eu lá tenho amiga? E eu saio com amiga por acaso? E aí ela falou assim: muito bem, eu vou te dar o dinheiro e você vai sentar, vai entrar nesse carro que eu vou levar você para o meu marido te conhecer. Aí ela falou: vou não, madame. Não vou porque o seu marido vai me tirar os tapas desse banco de couro da senhora. Ela falou: você vai, filha, vai sim, porque o meu marido tem que ver o estado que fica uma mulher que não vai para o shopping, para o salão e não sai com as amigas. Não precisa, querido. Certo? Não precisa. Você descobre que precisa fazer a escovinha. Você sabe que precisa. Ninguém precisa apoiar. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente deixa as forças da gente minarem, ir para o ralo, porque a gente não vê ninguém valorizar a gente. Hoje a gente valoriza você. Eu tive uma paciente uma vez, que depois do tratamento dela, ela pegou uma fotinha dela de criança, botou no espelho. Toda vez que ela abria o guarda-roupa, ela olhava para a fotinha dela de criança e falava assim: o que você quer que eu faça por você hoje? É você que tem que dar para você. Você me entende? Não fique esperando o reconhecimento das pessoas. Valorize você, porque quando você se valoriza, você passa para o outro a mensagem de alguém que está sendo valorizada. Amém, gente? Se você não se valoriza, querido, você anda como aquela... Vou contar outra historinha. Eu esqueci de olhar para o relógio, viu? Não falei que eu ia esquecer? Acho que ainda dá, né? Outra historinha importante. Como é que é quando a gente não enxerga a força que a gente tem? O que acontece com a gente? Tinha um marchand, dono de uma galeria. Esse homem queria mudar o estilo dos quadros. Ele queria vender tudo e comprar outros novos de outro estilo. Fez uma sequência de exposição. No primeiro dia, ele achou que tinha um quadro que não ia ser vendido, que esse quadro não ia ser valorizado. Ele queria dar um empurrãozinho na venda desse quadro, botou uma plaquinha nele escrito 20% de desconto. Passou a noite, ninguém nem perguntou quanto custava o quadro. Ele achou que 20% era pouco atraente. No segundo dia, ele tirou a plaquinha de 20 e botou 50. O resultado foi o mesmo, ninguém nem perguntou quanto era. Esse homem foi para casa e fez uma pergunta séria para ele mesmo. Ele perguntou: o que foi que eu fiz para o meu quadro não ser valorizado? Por que essa pergunta é importante? Porque a gente, quando alguma coisa dá errado, a gente culpa os outros. É a igreja, é a família, é o marido, são os filhos. Se os outros são culpados, querido, então você não pode fazer mais nada. Está me entendendo? O único jeito de mudar a sua vida é assumir a responsabilidade por você, pelo que dá certo ou errado na sua vida. Assume essa responsabilidade que você faz dar certo. Pois ele entendeu. Ele perguntou: o que foi que eu fiz para o meu quadro não ser valorizado? E no terceiro dia ele tirou a plaquinha de 50, botou outra plaquinha, escrito: vendido. Todo mundo quis comprar o quadro, menina. Alguém sabe por quê? Ele valorizou primeiro. Se está vendido, é porque está valorizado, não é? Por outro. Alguém não deu valor? Quando a gente se dá valor, alguém enxerga. Muitas de nós aqui, todas aqui têm uma força extraordinária.
Mas muitas de nós aqui pode estar andando na vida pedindo pelo amor de Deus para ser amada e para ser aceita. Fazendo qualquer negócio para ser reconhecida. Usando qualquer tipo de roupa para ver se chama atenção. Concordando com todo mundo para ver se atrai pessoas que gostem dela. Negociando seus valores, suas crenças, suas atitudes por conta de ganhar a simpatia dos outros. Você entende o que eu estou dizendo para você? Pois é. Isso, sabe o que significa? Andar com plaquinha de liquidação na testa. É fazer qualquer negócio para ser aceita. É passar a mensagem de que você não tem valor e você aceita migalhas dos outros. Quantas mulheres eu conheço que aceitam migalha de relacionamento? Sabe qual é o objetivo de Jesus para essa noite? Que você saia daqui com a plaquinha de vendido na testa. Porque Ele já pagou um preço alto pela sua vida. Troca essa plaquinha, que você vai conhecer a força que você tem. Nós somos fortes. Só precisamos vencer a nós mesmos para encarar os desafios da vida. Quando a gente passa a mensagem errada, as pessoas captam. O seu comportamento faz as pessoas saberem se elas precisam ou não respeitar você. Quem aqui é solteira? O povo aqui é bom para casamento, né, gente? Vou falar para as meninas virem para cá, para casar. Todo mundo casou aqui? Ninguém levantou a mão ou não? Levanta bem a mão para saber quantas solteiras. Beleza. Então, aqui casou, já casou, agora faz dar certo. Mas eu estou falando para as que não fizeram ainda, certo? Aquelas que não casaram ainda, deixa eu dizer um negócio para você. Se a gente aceita migalhas de um relacionamento, você vai aceitar a vida inteira essa migalha. Me entendeu? Eu tratei de uma moça que ela falava para mim assim: Elizabeth, o meu namorado nunca chega na hora que marca comigo. Ele combina de jantar comigo, ele esquece. Ele vai jogar bola com os amigos, chega na minha casa 1h da manhã. E isso já tem 1 ano. Eu falei, você está aceitando isso há 1 ano? Imagina quando ela casar, o que ele vai dar para ela. Sabe o que ela fez esse ano todo? Qual é a mensagem que ela passou? Eu aceito qualquer coisa que você me der. Cuidado para você não estar aceitando migalhas, querida. E se você é casada, cuidado, porque o nosso comportamento enquanto casada também pode mudar, gente. Eu tive uma paciente que o marido dela era uma topeira. Era um homem de Deus, mas era uma topeira. Parece estranho, né? Mas a gente pensa que a pessoa é crente, mudou da água para o vinho. Não, querida, a gente vai se transformando aos poucos. Esse cara era uma topeira. Ele humilhava ela onde ela ia. Quando ela ia para o mercado fazer compra, ele gostava de levar ela para o mercado junto com ele. Mas ela não podia escolher um queijo, porque ele escolhia o mais barato. Ela não podia escolher uma carne, que ele escolhia o mais barato. Se ela pegasse uma coisa que ele achasse cara, ele fazia o maior escândalo. Ela ia para o açougue, querida, ele fazia um escarcéu no açougue, humilhava ela. Ela começou a fazer terapia, ela falou assim, Elizabeth, eu nunca vou mudar isso. Porque o meu marido não muda. Eu falei, ele não, mas você muda. E aí ela começou a entender que a autoestima dela era baixa. Quando ela entendeu isso, sabe o que ela fez um dia? Ela chegou para ele, conversou e falou assim, amor, olha só, amo você. Vou ficar casado com você pro resto da vida, porque você é o homem da minha vida. Você joga para cima primeiro, tá, gente? Valoriza, enche a bola, ele abre o coração, não sabe que você vai brigar com ele, aí fica todo molengo. Aí depois você ataca, certo? Bom, ela entendeu o negócio, chegou para ele, amor, te amo demais, adoro fazer tudo com você, mas odeio ser humilhada. E humilhada eu não vou ser mais. Então, vou dizer uma coisa. Quando você me levar para o mercado, que eu escolhi uma coisa, e você quiser falar comigo daquele jeito, para eu passar vergonha perto dos outros, eu simplesmente vou pegar a chave do carro, vou lá para o carro, vou te esperar lá. Você faz as compras sozinho, porque eu acho que você não precisa de mim. Eu não estou fazendo escolha nenhuma. Ela falou isso para ele achou que era da boca para fora. Não acreditou de cara. Eu falei assim, ele não vai acreditar, não tem problema, você faz o que você falou. Ela foi para o mercado, ele deu o show dele. Ela pegou a chave do bolso dele e falou assim, estou indo, como eu combinei, para o carro. Quando você terminar, eu estou te esperando. Diz ela que foi, virou as costas para o açougue, imaginando a faca do açougueiro nas costas dela. Ela falou, vou morrer antes de chegar na porta do mercado. E ela foi contando os passos, agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais um passo. Obrigado, Senhor, por mais um passo. E aí, ela foi para o carro
esperou 40 minutos quietinha, quase não respirava, né? De angústia. O marido chegou com as compras, não abriu a boca, não disse nada, não falou no outro dia, no terceiro dia. No dia da célula na casa dela, o marido falou assim: quero contar um testemunho. O coração dela, pá! Aí ele falou assim: gente, quero dizer para vocês que eu descobri que eu sou um grosso. Fiz isso a vida inteira com a minha mulher, nunca percebi. Descobri, aí contou a história do mercado. E falou diante de todo mundo: eu quero fazer uma promessa para minha esposa. Nunca mais eu quero humilhar você, nem publicamente, nem pessoalmente. Ele mudou por quê? Porque ela mudou. Você me entendeu? E ela não mudou, querida, porque ela feriu ele. Ela mudou por sabedoria. A gente esgota a nossa força. A gente esgota as forças da gente brigando com pessoas. A gente esgota as forças da gente gritando. Ou então desistindo de uma luta. Você não tem que desistir, você não tem que brigar, você tem que ser sábia. Porque Deus falou que é a sabedoria da mulher que vai ganhar. Eu tive uma paciente que ela falou: Elizabeth, meu problema é com meu pai. Só que ele tem 70 anos e ele não vai mudar mesmo. Eu falei: ele talvez não, querida, mas você muda. Sabe qual era o problema dela? Ela era médica, querida. E a mãe dela tinha Alzheimer. Ela trabalhava o dia inteiro no hospital e queria ajudar a mãe, mas não podia. Aí o que ela fazia? Ela pagava uma enfermeira muito boa para cuidar da mãe dela. Só que o pai dela era muito implicante, implicava para a enfermeira todo dia. Ela ia no final da noite encontrar na casa da mãe dela para ver como é que estavam as coisas. O pai dela: manda essa mulher embora. Não gosto da cara dela. Eu não gosto dela. Eu odeio essa mulher. Essa mulher não sabe trabalhar. E ela falava assim: pai, pelo amor de Deus, eu trabalho demais, eu não posso ficar aqui. Eu estou pagando caro para a melhor enfermeira que eu conheço. Não faz isso comigo. E o pai dela não queria nem saber pelo sacrifício dela. Quando ela ia falar com a enfermeira: não aguento seu pai não, hein? Vou embora desse lugar, hein? Eu vou embora, eu não aguento isso não. E ela ficava: controla o pai dela, controla a enfermeira, controla o pai dela. Ela falou assim: eu estou morrendo, eu estou exausta, eu estou afogada em cima de problema. Mas ela entendeu, querida, que ela estava alimentando o erro dos outros. Quando ela entendeu isso, um dia ela chegou na casa do pai dela e falou assim: pai, eu já entendi sua dificuldade, você quer que manda mesmo a mulher embora, né? Eu quero essa mulher aqui mais não. Ela falou: eu já fiz as contas dela, pai. 18 mil reais... por fundo de garantia, 13º, férias. Como eu não vou dar os 30 dias de aviso prévio, porque o senhor quer mandar ela embora rápido, eu também vou pagar esse mês. Está aqui, deu 18 mil. Como eu contratei e eu não tenho dinheiro para pagar, e quem quer que ela vá embora é o senhor, toma aqui as contas, pode mandar ela embora e paga. Aquela enfermeira passou a ser a melhor que tinha. Nunca mais o pai dela implicou com a enfermeira. Você me entende, gente? Para de gastar sua força com bobagem. Para de deixar a sua força ir para o ralo. Pensa se você não está dando murro em ponta de faca. Tem mulher que fala assim: eu falo 10 vezes por dia a mesma coisa na minha casa e ninguém me respeita. Misericórdia, você não faz 10 vezes uma receita de bolo que sola. Você muda a receita. Como é que você fala 10 vezes a mesma coisa há anos? É a sua força que está indo para o ralo. Outra coisa que mulher faz, querido. Quantas mulheres não usam a sua força por causa da sua história, por causa do seu passado? Porque você viveu coisas que você não se orgulha delas. E você acha que você não tem valor. Quantas mulheres eu tratei que foram humilhadas na infância e até hoje não conseguem fazer nada da vida, porque o pai falou que ela não prestava, porque a mãe falou que ela não ia ser nada na vida, porque a família nunca apostou nela, porque ela sempre ouviu palavra de derrota. Eu quero te contar a história rapidinho de uma mulher que foi apresentada da pior maneira possível dentro da Bíblia. A Raabe. Sabe como a Bíblia apresentou essa mulher para mim e para você? Prostituta. Me entende? Essa mulher foi apresentada como prostituta, numa cultura corrompida, no meio de um povo corrompido, numa nação que Deus queria destruir, porque era uma nação má, e no meio de tudo isso que era ruim, essa mulher era a pior possível, que ela era prostituta desse povo ruim. Você me entende o grau dessa mulher, de valor dessa mulher? Essa mulher contribuiu para uma grande obra. 40 anos antes quase disso, Deus tirou o povo do Egito e queria que o povo entrasse na terra prometida. Mandaram, Moisés escolheu 12 homens
para vigiar, olhar a terra. Dos 12 homens, 10 vieram com notícia negativa, 2 vieram com notícia boa, Josué e Calebe. O povo ouviu os 10 com notícia negativa e não quis ouvir aqueles 2. O que aconteceu? Deus fez eles peregrinar por quase 40 anos no deserto. Aí agora, quase 40 anos depois, estava de novo eles diante da mesma terra. Precisava entrar de novo, Moisés já tinha morrido. Agora Josué, um daqueles que viu a coisa de forma boa, positiva, queria mandar espias para ver a terra. Josué já entendeu o que deu errado da outra vez, pensou o seguinte: para que eu vou mandar um monte de homem para poder ficar discordando de ideia, né? Manda 2, não foram 2 que deu certo? Então vou mandar só 2, manda os 2 com melhor visão. Se você é a pessoa que tem melhor visão, querido, você vai encontrar coisa boa. Mandaram os 2. Os 2 foram para a casa de Raabe, a prostituta. Muita gente já falou, questionou assim: por que eles foram parar na casa da prostituta? Querendo desafiar a obra de Deus. Você sabe por que ele foi parar na casa da prostituta? Por estratégia, querido. Não foi porque elas eram prostitutas, eles queriam se dar bem em cima disso, não. Porque, primeiro, elas moravam em cima do muro. Era fácil para observar a cidade inteira. Era fácil para fugir. E na casa de uma prostituta entram muitos homens. Quem vai questionar os homens que entraram na casa da prostituta? Você me entendeu? Era a melhor estratégia que tinha. E eram homens de Deus, querido. Aquele povo já tinha ouvido falar daquela história de um povo que Deus tomava conta deles, de um povo que vencia batalhas por causa de Deus. A cidade toda conhecia a história deles. Raabe conhecia Deus de ouvir falar. Raabe protegeu aqueles 2 homens, não deixou que eles morressem, e ela fez parte da história que salvou aquele povo. Aquela mulher que era prostituta, ela conhecia só um pouquinho, ela ouviu falar, ela fez uma grande obra. Nós não ouvimos falar só não, nós temos Jesus, nós temos a igreja, nós temos a Bíblia, nós temos muito conhecimento da palavra. Você já imaginou o que a gente pode fazer na obra de Deus? Aquela mulher tinha só um pouquinho, e a fé que ela teve, com só um pouquinho de informação, mudou a história daquele povo. A gente pode mudar a história. E aquela mulher não se importou com aquilo que falaram dela. Ela fez aquilo que importava. Se você quiser olhar para você a partir daquilo que os outros falam de você, você vai perder a tua força. Não baseie a sua identidade no que os outros falam de você. Baseie a sua identidade naquilo que Deus fala sobre você. E sabe o que Deus fala sobre você? Eu e você somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Somos fortes, querida. E somos fortes não é porque a gente é poderosa, não. É porque Jesus e o Espírito Santo estão com a gente. E quando Ele quer agir através da gente, Ele age, independente da nossa fraqueza. Aliás, quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte. Raabe era fraca. A identidade dela era a pior que tinha. Mas ela se deixou usar por Deus, que ela conhecia um pouquinho. Não importa, querido, qual foi o seu passado, o que falaram a seu respeito. Deus disse algo a seu respeito. Se você tomar posse disso e acreditar nisso, você vai marcar a obra de Deus no seu tempo. Amém? Tem uma outra mulher, para terminar, que a gente às vezes pensa o seguinte: mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, vou fazer o quê? Tem uma mulher chamada Lídia, que era empresária, vendia púrpura, na época de Paulo. Com os bens dela, ela financiou Paulo. Paulo foi preso naquela época, porque Paulo libertou, expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava. E deu prejuízo para quem ganhava com a adivinhação do demônio na vida daquela mulher. Paulo foi preso por causa disso. Soltaram Paulo, Lídia trouxe Paulo para a casa dela. Ele não teve medo de ninguém, ele não teve medo do que iam falar dela. A gente está num lugar, querido, onde muitas vezes a gente é um crente, agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Na faculdade, no seu emprego, ninguém descobre. Porque você não marca. Você não deixa as pessoas saberem. Você não tem uma identidade como cristã. A gente precisa ser quem a gente é em qualquer lugar. Lídia fez isso. Com os bens dela, ela patrocinou o ministério de Paulo. E por causa do ministério de Paulo, a Europa inteira entendeu quem era Jesus. O evangelho foi pregado lá. Porque uma mulher financiou. Tem sempre um jeito da gente fazer alguma coisa. Você está me entendendo?
Então não existe possibilidade de você dizer assim, o que eu vou fazer? Você vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Você vai fazer aquilo que está de acordo com seus dons e talentos. Você vai fazer aquilo que você sabe fazer. Tem gente que procura o que eu vou fazer o que hoje dá dinheiro para fazer. O que dá dinheiro hoje, daqui 10 anos não vai dar mais não. O que deu dinheiro 10 anos atrás, hoje não dá dinheiro. Você precisa descobrir qual é o dom e talento que Deus colocou dentro de você. Porque é com ele que Deus vai fazer grandes coisas. Mas a gente precisa crer, querida. Quando a gente fala sobre força, geralmente quando a gente ouve alguém falar, porque eu sou uma psicóloga, e talvez as pessoas pensem assim, você estudou, você leu a Bíblia, você entendeu essas coisas e está passando por aquilo que você compreendeu. Compreender uma coisa significa algo, viver significa outro. Eu achei uma época da vida que a força da gente estava no dinheiro. Eu achei que a força da gente, da mulher, estava em vencer na vida. Eu queria crescer para mudar o mundo. Esse era o meu objetivo quando eu era pequenininha. Era tímida, mas eu queria fazer isso. Mas eu achei que eu tinha que ficar muito rica para fazer isso. Eu achei que eu tinha que ficar muito poderosa para fazer isso. E eu tinha uma fissuração muito grande por coisas sobrenaturais, por fenômenos paranormais. Eu sentia atraído por uma força que não dá para explicar, igual essa aí, né? Uma força sobrenatural. Já viram o padre Quevedo naquela época que falava de gente que manifestava, que situações, casas pegavam fogo, você não sabia de onde era? Pois é, eu gostava dessas coisas. Eu ouvia a palavra de Deus quando eu era criança, porque eu tinha uma religião, e quando eu era adolescente. Quando eu era criança, eu tinha uma religião. Quando eu era adolescente, a minha tia, que era evangélica, me levava para a igreja dela. E como ela levava a gente para a igreja, a gente tinha que aceitar Jesus querendo ou não querendo. Então, quando o pastor perguntava, quer aceitar Jesus, levantava a minha mão à força. A minha mão levantava sozinha, porque ela levantava a minha mão. Eu ouvia de um Deus poderoso, que cura, que santifica. Eu ouvia de um Jesus que salvou a gente. Eu ouvia de um Jesus que fortalece a gente. Eu ouvia de um Deus que é Pai, que é socorro no dia da angústia. O tempo passou, querido. Eu esqueci essas palavras. E comecei a buscar essa força e esse poder no estudo, no dinheiro, na cultura, na informação. E continuei me envolvendo, buscando coisas sobrenaturais. Eu gostava das pirâmides, eu achava que tinha força nas pedras, nas pirâmides, nos números, que a gente tinha que trocar o nome da gente para poder combinar com numerologia. Enfim, eu acreditava nesses poderes todos aí. Nunca fez efeito na minha vida, mas eu acreditava neles. Um dia, meu filho já era pequeno, eu era casada. Casei com uma pessoa que toda a minha família foi contra. Mas eu desafiei, porque eu acreditava que eu tinha força suficiente para escolher o que eu quisesse na minha vida e ninguém ia se meter. Eu era tão insegura, e toda pessoa que é insegura demais acha que tem que passar a imagem de muito poderosa para convencer os outros, porque ela precisa convencer ela mesma que ela tem poder. Eu era assim, pois eu cresci, nessa época, meu casamento era um desastre. Uma amiga me ligou pedindo socorro porque o filho estava envolvido com drogas. Eu só fui lá 3 dias depois. Quando eu cheguei na casa dela, ela me contou uma história sobrenatural. Ela me disse que, como ela estava num aperto muito grande, uma vizinha dela levou uma moça chamada Rosângela na casa dela para orar por ela. A Rosângela, ela nunca tinha visto. A Rosângela era de uma igreja evangélica. A Rosângela foi na casa dela para orar. E ela me contou como foi a oração. Ela disse que nunca tinha visto essa moça na vida, e que essa moça orou por ela e contou a vida dela inteira. Falou coisas que nem o marido dela sabia a respeito dela. E no final, a Rosângela disse para ela, só saio daqui depois que entrar no quarto do seu filho e tirar uma coisa demoníaca que está na casa dele, na cama dele. A minha amiga falou assim, não tem nada disso na minha casa. Ela falou, vou te mostrar o que tem. Levantou, foi no quarto do garoto, levantou o colchão. Embaixo do colchão tinha uma foto gigante de uma moto passando pelo fogo. E o fogo era o desenho de um demônio. Minha amiga ficou apavorada com aquilo. A Rosângela pegou o cartaz, queimou, cortou em pedacinho, queimou, enterrou as cinzas. A Rosângela me contou, a minha amiga me contou aquilo
com todos os detalhes. Eu achei o maior show que eu podia ver na vida. Eu falei, eu quero esse espetáculo perto de mim. Eu quero esse show. É disso que eu estou procurando. Eu não vi Deus em lugar nenhum. Eu vi o sobrenatural acontecendo. Eu vi um poder que eu queria conhecer, mas que para mim não tinha nada a ver com Deus. Peguei o telefone da Rosângela, liguei para ela no mesmo dia. Contei uma grande mentira sobre a minha vida e disse que eu precisava de oração. A Rosângela me ouviu. Eu podia contar a minha história, mas eu achava que a minha história estava no meu poder de resolver. Eu não ia abrir mão do meu poder para ninguém resolver a minha vida, tá me entendendo? Por isso eu inventei uma história. A Rosângela me ouviu tudo que eu tinha que falar. Depois ela falou assim, me dá seu nome e seu telefone. Eu dei o nome e o telefone. E ela disse, eu já tenho nome e telefone. Agora o dia que Deus mandar, eu vou orar por você. Bateu o telefone na minha cara, com a maior grosseria do mundo. Eu tinha raiva de crente. Eu achava que crente era burro, que era incompetente, que era manipulado por todo mundo. Eu tinha ódio de crente. Rasguei o telefone da Rosângela, fiquei com muita raiva dela, nunca mais liguei para ela. Joguei fora e falei, nunca mais eu falo com essa grossa, essa estúpida. O meu conceito do crente piorou muito mais. Acabou a história com a Rosângela. Larguei ela para trás, ela esqueceu de mim, eu esqueci dela. 6 meses se passaram, 6 meses depois, eu descobri que ali, naquele tempo com a Rosângela, era a minha última chance de conhecer o poder do sobrenatural de Deus de uma maneira amorosa. Eu perdi a última chance que eu tive. Quem não entende, quem não conhece Jesus por amor, vai conhecer pela dor. Eu conheci pela dor. Perdi a oportunidade por amor. 6 meses depois tive que conhecer pela dor. 6 meses passaram, ouvi um barulho 6 horas da manhã na minha casa. Achei que algum ladrão tinha entrado. Pulei da cama, a porta da minha sala estava aberta. Nem olhei para o lado da cama. Ouvi passos no meu corredor. Achei que alguém tinha entrado e roubado meus filhos. Corri para o corredor para brigar com o bandido. Quando cheguei no corredor, ninguém entrou na minha casa. Alguém estava saindo. O homem com quem eu era casado juntou as coisas dele toda de madrugada, não brigou, não discutiu, não falou nada, simplesmente foi embora e antes que alguém pergunte, nunca mais voltou. A partir daí, meus filhos começaram a adoecer. Meu filho teve depressão com 5 anos e minha filha teve derrame pleural, 3 pneumonias, uma atrás da outra, até ter uma febre de 41 graus. Porque eles sentiram falta do pai que era mãe, porque eu trabalhava o dia inteiro e ele ficava em casa. Meus filhos não me conheciam, conheciam ele. Eu tive que largar o trabalho e ficar em casa cuidando dos meus filhos. Fiquei em casa. Minha filha teve uma febre muito alta, 41 graus, começou a delirar. E eu falei para ela, olhei para ela e pensei, não tenho dinheiro, o dinheiro já estava acabando. Peguei a minha filha, levei numa clínica particular na frente da minha casa, que era rápido, e pedi para a médica salvar a minha filha. A médica olhou para ela e disse, nem a mão eu coloco. A sua filha está morrendo. Ela vai para o CTI agora. Eu falei, não vai não, porque eu não tenho dinheiro para pagar o CTI, só tem dinheiro para pagar essa consulta e os medicamentos. E ela falou, corre com ela para o hospital público. Eu falei, não vou, porque o hospital público que tem aqui perto, a mãe não pode ficar. A minha filha está doente porque foi abandonada pelo pai. Se ela se vê sozinha dentro de um hospital público, sem a minha presença, ela vai morrer com um monte de médico olhando para ela. Porque ela vai achar que ela foi abandonada pela mãe dela também. Eu vou levar minha filha para casa. Ela foi, deu um soco na mesa e falou, então o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim pegar uma lista do que faz para tratar de uma criança no estado dela. Ela anotou o que fazia e disse para mim assim, você não vai conseguir. No hospital tem médico e enfermeiro 24 horas por dia. Você, quando acordar, vai encontrar sua filha morta, porque ela vai morrer enquanto você estiver dormindo. Eu quase bati nela.
E eu disse para ela: a senhora não me conhece. Eu só vou dormir quando a minha filha estiver fora de perigo. Peguei a receita, comprei os remédios, comecei a tratar dela e fiz o que eu falei. Só dormi quando a febre baixou. Só que a febre levou 3 dias para baixar. Eu mergulhava minha filha de hora em hora numa banheira cheia de gelo, com febre de 41 graus, para ela não ter uma convulsão. A minha filha não derramava lágrimas sem dar um grito. Eu queria morrer, mas não queria fazer aquilo. Tremendo de frio, mergulhado numa banheira de gelo, para não ter uma convulsão. Eu fiz isso 3 dias. Eu fiquei sem comer e sem dormir durante 3 dias. Na madrugada do 3º dia, a febre desceu, era 1 e pouca da manhã. Ela foi baixando até chegar em 37. Eu fiquei assustada com aquilo. Botei o relógio para despertar de 2 em 2 horas para ver se não ia aumentar a febre. Deitei para dormir. Quando eu deitei na cama, eu senti que nunca mais eu ia levantar dali. Porque eu não tinha força para mexer um dedo. O meu corpo não se movia mais. A fraqueza foi absurda. Eu não conseguia mais me mexer. Quando eu fechei os olhos para dormir, eu descobri que nunca mais a minha mente ia apagar. Porque o inferno estava fazendo barulho na minha cabeça. Tinha cenas atordoadas o tempo todo rodando. Muito barulho. O inferno estava fazendo algazarra na minha cabeça. E eu descobri que eu nunca mais ia dormir. Eu comecei a enlouquecer. E quando eu comecei a enlouquecer, eu descobri que algo de ruim ia acontecer comigo e com eles. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a gente. Eu não contei nada para ninguém. Minha família morava toda no interior. Eu não queria dar o gostinho deles de falar para eles que eu fracassei no meu casamento. Eu fiquei sozinha com a minha dor, achando que eu era valente, que eu era forte. Quando eu vi que eu ia morrer e enlouquecer, eu ouvi uma voz gritando dentro da minha cabeça. 10, 9, 8, 7. A voz era nítida. E eu falei assim: acabou. É uma contagem regressiva. É o fim. Esperei o fim. Quando chegou no 1, alguma coisa puxou o meu rosto e eu olhei para a janela. Quando eu olhei para a janela, eu vi o céu. Quando eu vi o céu, eu lembrei de Deus. Eu achava que Deus era uma força cósmica. Nessa hora que eu olhei e lembrei de Deus, eu lembrei de todas as palavras que eu ouvi na igreja, que a minha tia me obrigava a levantar a mão. A palavra de Deus não volta vazia. Um gravador ligou na minha mente e eu escutei de novo: Deus é Pai, é socorro no dia da angústia. E eu falei: se Deus não é uma força cósmica e é o meu Pai, não acabou, vai começar agora. Eu juntei as forças que eu não sabia de onde estava vindo, levantei, joelhei debaixo da minha janela e falei: Deus, se você é de verdade, se apresenta para mim agora. Porque se você se apresentar para mim, eu abro mão de tudo, dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu vou seguir os seus projetos, os seus sonhos. Eu vou fazer a sua vontade. Mas eu não quero seguir mentira mais. Então se apresenta para mim, porque eu preciso saber se o Senhor é de verdade. Deus podia mandar um anjo, mas se Ele mandasse eu tinha infartado. Não estava aqui agora falando com você. Eu queria o sobrenatural, mas eu tinha um medo danado de ver alguma coisa. Até hoje eu quero ver um anjo. Mas e o medo de ver o anjo não aguentar, infartar? Aí eu peço para Deus para ver, depois eu falo: não precisa não, Senhor. Deus não mandou um anjo não, querido. O Espírito Santo foi pessoalmente. Eu senti a presença do Espírito Santo entrando pela minha janela. Eu senti o Espírito Santo presente dentro do meu quarto. E quando o Espírito Santo entrou, a alegria entrou também no meu coração. Eu conheci uma força que eu nunca tinha conhecido na vida. Eu me senti forte de um jeito que eu nunca pensei que alguém pudesse sentir. Aí eu descobri o que era força de verdade. Aí eu comecei a descobrir um poder que não estava em mim, estava em alguém que podia viver em mim. E eu comecei a falar com Deus, contei minha história toda para Ele. Depois de 1 hora conversando com Deus, eu falei: Deus, eu sei que você é de verdade. Eu ri e chorava ao mesmo tempo, a emoção foi muito grande. Depois de 1 hora eu falei: Deus, eu sei que você é de verdade, agora, mas e quando chegar de manhã, o que vai acontecer? Eu vou achar que foi crise de loucura, eu vou achar que eu não vivi nada disso, que eu inventei essa história. Então eu vou te pedir 2 sinais.
para nunca mais eu esquecer que o Senhor esteve aqui. Primeiro, o Senhor me faça dormir, porque eu não consigo mais. Segundo, quando eu acordar de manhã, me lembra que o Senhor esteve aqui de alguma maneira. Eu levantei o joelho do chão, caí na cama morta. Eu não dormi, eu morri e nasci de novo no outro dia. Eu só acordei no outro dia 9 horas da manhã, porque o telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, uma voz animada do outro lado falou para mim: oi, Elizabeth, tudo bem com você, querida? Aqui é a Rosângela, você lembra de mim? A Rosângela, que eu tinha desligado o telefone e esquecido dela. Deus não esqueceu de mim. A Rosângela disse: eu acordei 1h pouca da manhã e Deus me mostrava você de joelho na janela do seu quarto pedindo socorro. Agora eu vou aí orar com você. A Rosângela foi para minha casa e eu comecei a minha caminhada com Deus. E eu descobri naquele momento que a minha força não estava no dinheiro, não estava no título, não estava na posição social, não estava na algazarra que eu podia fazer. A minha força estava no Espírito Santo de Deus, que decidiu morar na minha vida. Amém, querida? Essa é a força que nós temos. E por causa dessa força, eu tive a oportunidade de ver meus 2 filhos serem salvos da morte, por causa da força que eu conheci, que não era minha, mas era do Senhor. E eu queria perguntar para você: você reconhece e deseja essa força com você? Deixa eu te dizer, ninguém consegue viver sozinho nessa vida. Se você viver sozinho, sem o Espírito Santo de Deus, você vai viver aquém da sua capacidade. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ser surpreendido com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém?